Às 23h47, o serviço de emergência da cidade de Derry recebe uma chamada alarmante. A linha está estável, mas a voz do outro lado imediatamente causa preocupação. É uma voz infantil. Soa trêmula, mas desesperadamente tenta falar claramente. O menino aparentemente está tentando conter seu medo. Do outro lado da linha, apenas uma frase, mas ela causa um alarme terrível. Mamãe colocou as irmãs para dormir na água. Esta não é uma chamada comum. Não é um problema casual que qualquer operador possa resolver. Na voz da criança sente-se não apenas susto, mas algo muito mais sério. O operador, compreendendo toda a importância do momento, imediatamente faz uma pergunta esclarecedora. Onde você está? A resposta não demorou a chegar. O menino diz o endereço. Fazenda. Scallow Point. Este é um lugar remoto, localizado muito além dos limites da cidade, na costa, onde até os vizinhos mais próximos ficam a dezenas de quilômetros. O tempo também não ajuda. Vento forte e chuva podem dificultar muito o acesso a esta área. A chamada é registrada no livro de ocorrências e a situação começa a se desenvolver. A patrulha número 7 se dirige ao endereço indicado. Na tela do operador aparece imediatamente uma marcação. Fazenda, Scallow Point. Nenhuma instrução detalhada de rota, apenas esta pequena fazenda, isolada de todo o mundo. Fica claro imediatamente. Há pouco tempo, é preciso agir rapidamente. A estrada pela qual a equipe de patrulha terá que passar será difícil. Estradas rurais estreitas, das quais há muitas nestes lugares, não permitem grande velocidade. E considerando a chuva e o vento forte, a saída da cidade se tornará um verdadeiro teste. O tempo realmente está piorando. O vento se intensifica, a chuva bate no para-brisa do carro e a visibilidade fica cada vez pior. Tudo isso cria dificuldades adicionais, mas desta vez até as condições climáticas parecem secundárias comparadas ao que pode esperar a patrulha no local. O tempo está se esgotando e há tensão no ar. Cada membro da equipe entende que quanto mais rápido chegarem ao local, maior a chance de encontrar a criança em segurança. O carro de patrulha, contornando as seções escuras da estrada, se dirige em direção à costa. O vento e a chuva se intensificam, mas eles continuam seu caminho. Apenas alguns carros, se é que existem em estradas tão abandonadas, passam por aqui de tempos em tempos. A quase completa ausência de população nesta parte da Irlanda e o isolamento da fazenda tornam este lugar especialmente vulnerável. Enquanto a patrulha continua seu caminho, fica claro que a fazenda Scallow Point não é apenas um nome no mapa. É um lugar que naquele momento se tornará o epicentro de um evento cujas consequências ainda estão por ser compreendidas. Um pedaço de terra na própria borda da costa, isolado, escondido de olhos alheios. E eis que a patrulha finalmente se aproxima desta área remota. Mas ainda ninguém pode dizer o que exatamente os espera lá, atrás dessas paredes cinzentas. Ninguém sabia o que estava acontecendo lá, mas este lugar claramente exigia intervenção. Cada minuto conta. Na fazenda Scallow Point, vive a família O'Neill. É uma fazenda pequena e isolada na própria borda da costa, onde até a vila mais próxima fica a 5 quilômetros inteiros. Na família O'Neill, Sinead, de 32 anos, e 3 filhos. O filho Finn, de 8 anos, e 2 filhas. Saoirse, de 5 anos, e Aine, de 3 anos. A família aparentemente típica para estes lugares. Fazendeiros locais, trabalham na terra, tentam sobreviver apesar das condições difíceis. Mas há um ponto importante. O marido de Sinead, Liam, está ausente. Ele trabalha numa plataforma petrolífera no Mar do Norte e fica em casa apenas algumas vezes por ano. Isso deixa Sinead sozinha com as crianças diante das dificuldades cotidianas e da solidão. A fazenda mal gera renda. A cada ano a terra se torna menos produtiva e a renda de seu trabalho cada vez menor. Sinead tentava desesperadamente lidar com a situação, mas a solidão e a pressão financeira constante cobravam seu preço. A casa, velha, há muito tempo precisando de reformas. Até a vila de Doolin,
O povoado mais próximo são 5 quilômetros inteiros, e nem todo dia é possível chegar lá. As pessoas raramente vêm a estes lugares, e a própria fazenda está absorvida pela natureza deserta. De tempos em tempos, parece que a própria natureza aperta o cerco ao redor deste lugar. Como diz um morador antigo local, lá sempre sopra vento do oceano. Isso não são apenas palavras. O vento, frio e forte, como se sempre lembrasse que a fazenda é um lugar onde o homem e a natureza estão em luta constante. E eis que, nesta parte isolada e quase abandonada da Irlanda, o carro de patrulha finalmente se aproxima da fazenda. Na noite escura, entre este vento e chuva, o quadro diante dos olhos dos policiais se torna claro, mas ao mesmo tempo assustador. Em uma janela da casa, brilha uma luz. Isso é estranho. Não há outras fontes de luz, apenas ela, fraca e opaca. Mas ainda mais alarmante é o fato de que a porta de entrada da casa está entreaberta. É como um convite. Mas para quê? No que eles entrarão quando esta porta se abrir? Os oficiais saem do carro e diante deles está uma casa que neste momento parece não apenas um prédio velho, mas algo muito mais sinistro. Cada passo os aproxima da resposta, mas que resposta exatamente encontrarão, ainda não está claro. Os oficiais entram no banheiro. É um cômodo pequeno e escuro que parece encarcerado nesta casa velha. A única fonte de luz, uma luz opaca e piscante do corredor. No centro do cômodo está uma banheira velha de ferro fundido, descascada e com tinta descamada. A água nela parece estranha. Não apenas água, mas algo que não deveria estar aqui. E eis que nesta água, uma descoberta terrível. Na banheira de ferro fundido jazem os corpos de duas meninas, Saoirse, de 5 anos, e Aine, de 3 anos. Seus corpos estão imóveis, como sem vida, e a água ao redor parece ter absorvido tudo o que restava de suas vidas. Os oficiais registram isso com fria precisão. Protocolo. Apenas fato. Mas mesmo atrás desta descrição simples e imparcial se esconde horror que não precisa de palavras adicionais. A água na banheira já não é apenas água. É o lugar onde tudo terminou. Passando para outra parte da casa, os oficiais se dirigem à cozinha. Lá, à mesa, está sentada Sinead O'Neill. Ela não se move. No cômodo, silêncio completo, interrompido apenas por seus sons baixos e monótonos. Seu olhar está direcionado a um ponto. Ela não responde a perguntas, não se move, não reage aos presentes. Diante dela, sobre a mesa, jaz uma garrafa vazia de uísque Jameson. Esta é a primeira coisa que chama atenção. Talvez seja uma explicação. Uma mulher bêbada que perdeu o controle, fez algo terrível num ímpeto de desespero. Mas tudo isso é muito simples. A realidade é muito mais complexa. Sinead não oferece resistência quando os oficiais se aproximam e fazem a detenção. Ela senta como uma estátua, sem se mover, sem olhar para eles. Ela não resiste, não tenta fugir, não grita. Apenas senta, perdida, em seu próprio mundo. Seu estado é óbvio. Ela não está em si. A equipe de investigação e o legista já foram chamados ao local do incidente. A casa está isolada. Inicia-se o procedimento oficial. Os oficiais registram a cena do crime e toda a cena se transforma no trabalho de investigadores, policiais e peritos judiciais. Mas o que exatamente aconteceu aqui? Quem e por que se tornou testemunha deste horror? Este é apenas o início de uma investigação longa e complexa. Os criminalistas começam a examinar a casa. É um procedimento padrão que parece quase rotineiro. Especialistas locais registram todos os detalhes para não perder nenhuma pista. A casa deve ser completamente examinada, em busca de rastros que pudessem indicar interferência externa. A primeira verificação não dá nada em comum. Não há sinais de arrombamento. Portas e janelas estão trancadas. Tudo como deveria ser se considerarmos a situação como acidente ou tragédia familiar. Especialistas locais afirmam que tudo indica a ausência de interferência externa.
Este é um momento típico na investigação, quando os casos começam a se desenvolver dentro da versão esperada. Quando fazem o exame médico de Shinead, os resultados parecem óbvios. Não há alta concentração de álcool no sangue da mulher. Este é um elemento lógico que parece apenas confirmar a versão de tragédia acidental ocorrida em estado de embriaguez alcoólica. Uma pessoa que não suportou a vida, se rendeu e afogou seus filhos, num ímpeto de desespero e sob influência do álcool. Tudo tão simples. Entretanto, quando começa o interrogatório de Finn, uma das poucas testemunhas restantes, o quadro começa a mudar. Ele parece perdido, seus olhos transbordando de medo. No cômodo com ele está presente um assistente social para criar condições para uma conversa honesta e calma. Finn tenta responder às perguntas, mas seus depoimentos são confusos. Ele mal consegue escolher as palavras, claramente em estado de forte estresse. Primeiro ele diz frases sem significado, mas de repente, no meio deste caos, suas palavras escapam como algo estranho e inexplicável. Mamãe discutia com a vovó. Esta frase é registrada no protocolo. Ela não corresponde a nenhuma versão discutida até este momento. Quem era esta avó? Por que Finn a menciona no contexto do que aconteceu na noite? O investigador, deixando de lado os documentos, imediatamente verifica a informação. A avó por parte materna, Maeve O'Neill, estava morta há muitos anos. Ela morreu em 1978. Estes fatos podem mudar tudo, mas inicialmente ninguém dá importância a isso. As palavras de Finn são atribuídas ao choque e fantasia infantil, nada mais. Afinal, crianças frequentemente dizem coisas estranhas, especialmente após eventos traumatizantes. Mas este detalhe anômalo fica registrado no caso, e apesar de ter sido imediatamente deixado de lado, permanece como elemento importante da investigação. Não sabemos quando este detalhe pode desempenhar seu papel, mas certamente terá significado no futuro. Sinead O'Neill é a única suspeita neste caso. Após o exame do local do incidente e análise de todos os fatos coletados, sua figura se tornou central. Ela estava sozinha na casa no momento do incidente. Seu filho Finn se tornou a única testemunha, e seus depoimentos em geral confirmam a versão de que a mãe poderia estar diretamente envolvida na tragédia. Seu estado no momento da descoberta também serve como prova importante. Os resultados médicos registrados no local confirmam que Shinead estava em estado de embriaguez alcoólica. As evidências aparentemente apontam completamente para ela. Tudo parece como se ela não pudesse não ser culpada. Na casa não foram descobertos sinais de arrombamento. As portas estavam fechadas. As janelas também. Não havia nenhum rastro que pudesse sugerir interferência externa. À primeira vista, tudo confirma que ela estava sozinha, e isso a torna a suspeita número 1. Como resultado de tudo isso, a acusação de homicídio foi apresentada contra Sinead O'Neill. Pelos fatos coletados, não há outro caminho senão apresentar esta acusação. Todo o quadro se encaixa muito logicamente. Uma mulher em estado de embriaguez alcoólica, estando numa situação desesperadora, perdeu o controle e cometeu um ato terrível. Esgotamento psicológico e físico, alcoolismo e crise psicológica. Isso parece um motivo bastante explicável. Finn, como única testemunha, não estava em condições de explicar precisamente todos os detalhes do ocorrido, mas suas palavras e testemunhos confirmaram o quadro da tragédia. Tudo aponta para ela. Ao mesmo tempo, a versão oficial do motivo, apresentada pela investigação, parece bastante simples e compreensível. Versão esperada: depressão pós-parto, que, sendo agravada pelo isolamento constante e desespero, poderia levar à psicose. Uma mulher que, não recebendo apoio, enfrentando dificuldades constantes e problemas financeiros, não estava em condições de lidar com o peso da vida. Isso explicava como a tragédia pôde acontecer. O álcool se tornou sua forma de escapar da realidade, absorver a dor, e em algum momento, em estado de delírio, pôde surgir este erro terrível. Fatores adicionais, como isolamento social, ausência de apoio e dificuldades financeiras, desempenharam seu papel neste processo. Segundo moradores locais, Shinead sempre pareceu reservada. Vizinhos diziam que ela era infeliz,
que sua vida estava cheia de dificuldades. E tudo isso, aos olhos deles, se conectava logicamente com a tragédia. Nos protocolos dos vizinhos são registradas frases como: ela era reservada, ela sempre parecia infeliz. Estas palavras são momentos-chave que se encaixam no quadro de medo e desespero que, aparentemente, empurraram Sinead para o crime. Após a apresentação da acusação, Sinead O'Neill foi transferida para o hospital da cidade de Ennis, sob rigorosa observação médica. Este é um procedimento padrão em casos similares. Entretanto, seu comportamento deixa muitas questões. Ela não entra em contato com investigadores e médicos, não responde a perguntas, não demonstra emoções. Este silêncio pode ser interpretado de diferentes formas. Possivelmente é uma confissão de culpa, ou talvez um trauma psicológico ainda mais profundo. Neste estado, ela parece quase como uma pessoa que perdeu toda a conexão com a realidade. Suas ações ou inação questionam sua adequação e fazem repensar todo o quadro do ocorrido. O silêncio de Sinead, sua recusa em entrar em contato com outras pessoas, às vezes parecia sua única forma de interação com este mundo. E este silêncio, que pode ser interpretado como confissão de culpa, na verdade cria apenas mais perguntas do que respostas. Parece que ela permaneceu neste estado, incapaz de compreender ou vivenciar o ocorrido. Como quer que seja, o caso se prepara para ser transferido ao tribunal. Toda a informação foi coletada, depoimentos registrados, acusação apresentada. À primeira vista, tudo parece suficientemente claro. A investigação está concluída e agora apenas o tribunal pode colocar um ponto final neste caso. Mas mesmo apesar disso, permanece uma indefinição que não dá sossego. A resposta simples e óbvia é o que faz a investigação parecer concluída. E embora tudo pareça a versão definitiva, há uma sensação de que o caso está apenas começando. Noite. O investigador principal está sentado em seu escritório, relendo o caso. Ele não consegue se acalmar. Tudo parece correto. Tudo como deveria ser, mas algo dentro não lhe dá paz. Ele relê os depoimentos, analisa cada fato, cada detalhe, mas mesmo assim não consegue se livrar da estranha sensação. Tudo é simples demais. Na cabeça, névoa, e nos protocolos apenas fatos secos. Ele nota que o caso não lhe dá satisfação completa. Não há bilhete, não há explicações que pudessem justificar logicamente o cometido. Nem seguro, nem vingança, nada. Todos estes motivos racionais. Apenas lugar vazio. De alguma forma é fácil demais explicar tudo. Uma mulher esgotada pela vida, bebeu e cometeu o inimaginável. Mas há algo errado. De onde vem esta falha na lógica? Por que ela não deixou nenhum rastro? Por que não havia bilhete? Por que tudo tão perfeito? E eis que o olhar do investigador novamente para nos depoimentos de Finn O'Neill. A frase pronunciada por ele não dá sossego. Mamãe discutia com a vovó. Isso não faz sentido. De onde vem este momento estranho? Por que a criança, em choque, fala sobre a avó morta? Isso não é apenas fantasia infantil. Ele relê estas palavras várias vezes. Este fragmento estranho, que aparentemente foi relegado a papéis secundários, agora parece a chave. Isso não pode ser coincidência. Isso tem continuação. De repente sua intuição desperta e ele entende. É preciso verificar algo diferente. O investigador não decide imediatamente, mas suas mãos involuntariamente se dirigem ao arquivo. Ele encontra a certidão de óbito de Maeve O'Neill. De repente algo se conecta em sua cabeça. As datas coincidem. Maeve morreu em 1978. Será que isso poderia estar relacionado? Estranho, mas talvez seja um detalhe importante. Talvez esta anomalia, este fragmento não óbvio, seja a chave para a solução. Ele toma uma decisão. Ele não pode parar nisso. O investigador entende que não vai simplesmente repetir o que o sistema diz. Ele decide começar a verificação da história familiar de Sinead. Ele percebe que se entende corretamente, então toda esta tragédia pode ser apenas parte de algo muito mais profundo
e muito mais antigo. Isso pode estar relacionado não com eventos dos últimos meses, mas com o que aconteceu muitos anos atrás. O investigador envia uma solicitação oficial ao arquivo do condado de Clare. Este passo foi necessário para oficialmente direcionar a investigação para um novo rumo. Ele não vai simplesmente seguir o caminho que foi traçado pelo sistema. Ele começa a buscar conexões com o passado. A solicitação diz respeito a registros médicos, bem como quaisquer outros documentos relativos a Maeve O'Neill e sua filha Isolda O'Neill, mãe de Sinead. Este é um passo que abrirá um novo capítulo na investigação. Agora o caso deixa de ser simplesmente uma investigação de crime. Isso não é mais sobre o que aconteceu na casa da fazenda. É sobre o que acontecia com Sinead e sua família décadas atrás. O vetor da investigação mudou do estudo do presente para o estudo do passado. E esta virada foi apenas o começo. Sinead O'Neill se encontra numa enfermaria sob observação 24 horas. Cada passo, cada movimento é registrado. A equipe médica mantém registros refletindo seu estado, e estes registros se tornam parte importante da investigação. Primeiro, nada em comum. Mas eis que uma das primeiras anotações no diário da enfermeira: paciente recusa comida, não reage a perguntas. Isso é estranho. Aparentemente nada extraordinário, mas no contexto do ocorrido parece o primeiro sinal de que algo não está certo com ela. A anotação no diário continua: longos períodos de imobilidade, catatonia. Isso já é mais sério. Médico e enfermeiras notam que Sinead permanece numa posição por horas, como se seu corpo não obedecesse à vontade. Ela não se move, não fala, como se absorvida por algum estado interno. Esta descrição não deixa dúvidas. Seu comportamento não corresponde completamente às normas. No caso dela, trata-se de sinais claros de patologia. E eis que o estado de Sinead muda. A anotação do diário novamente registra mudanças. Períodos de apatia são substituídos por ataques de ansiedade. Estes dois estados, polares, mas vêm um após o outro. Uma mulher em desespero, não entendendo o que está acontecendo com ela. Tudo isso é observado no contexto de recusa completa de contato com os circundantes, e em seu comportamento aparece inadequação alarmante. Ela se torna imprevisível. Mas isso não é tudo. A anotação continua revelando momentos mais alarmantes. Uma vez a enfermeira anotou: paciente conversa com o canto vazio da enfermaria. Isso é assustador. Sinead, aparentemente, conversa com alguém que não existe. Não se trata apenas de realidade paralela, mas de psicose real. E estes momentos se repetem cada vez mais frequentemente. Em suas palavras não havia lógica. Seu olhar estava obscurecido. E a voz, baixa e imperceptível. E eis uma anotação ainda mais alarmante: silêncio agora. Vocês não sentirão mais dor. Estas palavras, pronunciadas por Sinead, soam como cuidado pervertido, como se ela realmente estivesse convencida de que alguém precisa de ajuda, alívio da dor. Mas quem? Este momento simplesmente lança sombra sobre todo o motivo. Por que ela diz isso neste estado? Talvez seja reflexo de sua luta interna? Ou será que ela realmente acredita que suas ações não são crime, mas ato de amor e proteção? O médico assistente, acompanhando atentamente o estado da paciente, submete relatório sobre seu comportamento inadequado. Ele entende que isso não é simplesmente consequência do álcool ou estresse. O comportamento de Sinead não é compatível com diagnósticos simples. No relatório, o médico indica comportamento incompatível com simulação ou psicose alcoólica simples. Este não é o caso que pode ser facilmente atribuído a problemas comuns de psique. A investigação não pode ignorar tais conclusões. Todo o quadro começa a tomar rumo inesperado. Recomendação oficial: perícia psiquiátrica completa. Agora sua questão de sua saúde mental se torna central na investigação. Este não é simplesmente um caso de crime, mas um caso no qual, possivelmente, se esconde uma história muito mais profunda e sombria. Os investigadores chegam ao arquivo central do Hospital Fechado de Santa Brígida. Este é um lugar há muito esquecido,
escondido dos olhos de estranhos, corredores escuros e silêncio sinistro. Nesta enorme biblioteca onde se guarda na história de dezenas de anos, cada canto parece cheio de mistério. Estantes cobertas de poeira, até o teto abarrotadas de milhares de pastas. Estas pastas, depositários do destino de muitas pessoas, muitas das quais já desapareceram da memória há muito tempo. A busca aqui é sempre trabalho complexo e cansativo, mas para investigadores que precisam desvendar mistérios do passado, cada minuto passado no arquivo tem significado. Eles vasculharam várias seções encontrando apenas documentos aleatórios. O tempo passa lentamente. Entretanto, após várias horas de busca cuidadosa, finalmente, numa das estantes aparece a seção necessária. Na pasta, parada entre outras, uma palavra simples, mas importante: O'Neill. O coração do investigador salta. Esta pasta agora é sua chance. Ele cuidadosamente a retira da prateleira. Não é uma pasta grande, apenas algumas páginas, mas nela pode se esconder a solução de toda a investigação. Na capa se vê o nome: Isolda O'Neill. Anos de hospitalização: 1970 a 1971. Estes fatos secos despertam questões que antes ninguém fazia. Por que exatamente esta mulher? Por que estes anos? Como ela está conectada com Shinead? O investigador abre a primeira página da pasta. Ele sente como a tensão aumenta. Este é o momento quando cada virada se torna importante. Ele examina atentamente as páginas, escaneando cada linha. E eis que seu olhar para numa linha, no campo diagnóstico. Aqui está claramente escrito à mão: psicose maníaco-depressiva com episódios paranoides agudos. Estas palavras viram tudo de cabeça para baixo. O diagnóstico que uma vez foi dado a Isolda O'Neill parece iluminar tanto do que até agora permanecia escondido. Pela primeira vez, após tanto tempo, isso coloca tudo em seus lugares. Todo o mistério escondido nos depoimentos de Finn recebe confirmação documental. Suas palavras sobre mamãe discutindo com a vovó agora se tornam não apenas fantasias infantis, mas parte da história real. Isso não é coincidência, mas herança que possivelmente se transmitia por gerações. O investigador entende que diante dele não é simplesmente uma tragédia familiar, mas algo muito mais profundo. Agora ele tem certeza. O caso não termina aqui. A psicose paranoide, como a de Isolda e seus episódios maníacos, isso não é apenas prontuário médico. Isso é a chave que abre diante dele questões completamente novas. O psiquiatra designado para realizar a perícia começa o trabalho com Shinead O'Neill. Ele, especialista experiente, inicia com o estudo de todos os materiais do caso: protocolos de interrogatórios, anotações de enfermeiras, cópia do prontuário médico de Isolda O'Neill. Nestes documentos está escondido algo maior que simplesmente a descrição de um caso. Esta não é apenas a história de uma mulher que perdeu o controle. Esta é a história de gerações, depositada em prontuários médicos e registros. O trabalho do psiquiatra, que durará várias semanas, se transformará em parte-chave da investigação. No final de março de 1992, chegará o relatório oficial, que pode virar tudo. O relatório do psiquiatra começa com a frase-chave que lança luz sobre o ocorrido. Paciente demonstra sinais de transtorno afetivo grave. Isso não é simplesmente resultado de observações. É um diagnóstico que abre portas para a compreensão de seu estado. Mas o que é ainda mais importante, o psiquiatra continua: é alta a probabilidade de caráter hereditário da doença. Isso já não é coincidência. A descoberta do arquivo, onde se falava sobre o diagnóstico de Isolda O'Neill, agora se torna central. Não apenas por causa dos sintomas, mas porque este transtorno provavelmente foi transmitido a Shinead por herança. O diagnóstico preliminar que o psiquiatra estabelece soa como ponto final na explicação médica. Episódio psicótico agudo no contexto de transtorno bipolar não diagnosticado.
Estas palavras fornecem a ciência que está por trás do que aconteceu. Toda esta psicose que irrompeu não parece mais como tragédia casual, mas como resultado natural de transtorno mental oculto. Mas a conclusão do psiquiatra também se dirige ao álcool, que figurava tão frequentemente na investigação. À primeira vista, o álcool foi o principal catalisador da tragédia. Entretanto, no relatório do psiquiatra soa outro acento. O álcool, neste caso, atuou não como causa, mas como catalisador, removendo as últimas barreiras da defesa psíquica. O álcool não criou problemas, ele apenas acelerou e agravou a doença já existente. Esta é uma especificação importante que muda cardinalmente o quadro. O álcool não foi a causa, ele apenas desempenhou papel na revelação do que estava escondido dentro de Shinead. Agora, a versão do assassinato bêbado, que parecia óbvia e lógica nas primeiras etapas da investigação, foi oficialmente refutada. Isso não foi crime espontâneo cometido em estado de embriaguez alcoólica. Isso foi consequência de transtorno mental de longo prazo que estava sob a superfície, e agora começamos a entender sua escala. A conclusão do especialista confirma: estamos diante de um quadro muito mais complexo. O estado de Shinead requer não apenas intervenção médica, mas também nova abordagem à investigação, que está apenas começando. A investigação é obrigada por protocolo a verificar o álibi do parente mais próximo, neste caso, o marido de Shinead, Liam O'Neill. Este é um procedimento padrão para tais casos, pois a verificação de todas as versões possíveis não é apenas formalidade, mas parte do método básico de trabalho. Liam, estando numa plataforma petrolífera no Mar do Norte, no dia da tragédia poderia exercer alguma influência sobre os eventos. Entretanto, apesar de todas as suspeitas, este passo foi necessário para excluí-lo da lista de possíveis envolvidos. Os oficiais enviam solicitação oficial à empresa operadora da plataforma petrolífera Brent Alpha. A solicitação diz respeito a se Liam O'Neill estava na plataforma no dia do incidente. Isso não é apenas formalidade burocrática, mas questão que poderia revelar detalhes importantes. A resposta chega rapidamente, por telex antiquado, tecnologia daqueles anos. Nela são indicadas as folhas de ponto, nas quais está registrado o dia de trabalho de Liam O'Neill em 12 de fevereiro de 1992. E o mais importante, seu nome na lista de trabalhadores de turno está precisamente presente. Isso confirma sua presença na plataforma no dia da tragédia. Na resposta também está anexada a lista de 12 funcionários prontos para confirmar sua presença na plataforma. Isso torna o álibi de Liam absolutamente inquestionável. A questão sobre seu possível envolvimento no crime automaticamente desaparece. O investigador, tendo recebido todos os documentos e provas, elaborou relatório oficial sobre os resultados da verificação. A formulação na conclusão é simples e não deixa lugar para dúvidas. A presença de Liam O'Neill no local do crime é fisicamente impossível. Este relatório definitivamente o exclui do número de suspeitos. Com a exclusão de Liam O'Neill, a investigação retorna a Shinead. Agora, considerando seu estado e a exclusão da versão masculina, a investigação cada vez mais se foca nela como única fonte possível da tragédia. Liam O'Neill retorna à Irlanda em 10 de maio de 1992, vários meses após a tragédia. Sua presença na pátria imediatamente se torna elemento importante da investigação, mas agora não mais como suspeito. Ele é chamado para interrogatório como testemunha e concorda prontamente. Liam há muito vivenciou a perda, mas agora seu papel é se tornar fonte de informação sobre o passado de Shinead, aquela história oculta que ela nunca compartilhou com os circundantes. Agora, apesar de toda sua tristeza, Liam se torna figura importante na solução do ocorrido. No interrogatório, Liam compartilha o que notou no comportamento da esposa. Suas palavras apontam diretamente para o problema, mas ele, como muitos outros, não conseguia perceber o que realmente estava acontecendo. Ela estava diferente no último ano. Ora fica em silêncio por semanas, ora chora sem razão, diz Liam. Estas frases, à primeira vista, podem parecer simplesmente sinais de cansaço e estresse. Entretanto, agora, quando entendemos que algo mais profundo estava acontecendo com Shinead,
Esta descrição nos lembra da patologia que gradualmente crescia em sua vida. Mas Liam vai além. Em suas palavras soa tanto ansiedade quanto incompreensão do que acontecia na família. Às vezes falava sobre sangue ruim em sua família. Eu pensava que eram apenas palavras. Atribuía ao cansaço. Esta revelação é importante. Ela aponta diretamente para o fato de que Shinead estava ciente da presença de problema em sua família. Ela sabia sobre o transtorno mental que herdou da mãe, mas não conseguia encontrar forças para buscar ajuda. Todas estas conversas sobre sangue ruim se tornaram parte de sua luta interna com a doença. O próximo elemento importante é dado pela tia de Shinead. O interrogatório de parentes confirma que a doença de Isolda, mãe de Shinead, não era discutida na família. Sobre a doença de Isolda na família não se falava. Era uma vergonha, diz ela. Esta citação revela toda a tragicidade da situação, não apenas doença, mas medo de ser rejeitada e julgada. Na sociedade onde doenças mentais frequentemente eram consideradas algo vergonhoso, Shinead preferiu se calar, escondendo sua dor, para não se tornar objeto de julgamento. O investigador começa a compor o quadro, juntando todos os fatos. Shinead sabia sobre o risco hereditário, mas tinha medo de enfrentar isso cara a cara. Tudo o que ela fazia, incluindo silêncio e recusa de ajuda, foi ditado pelo medo de que pudessem reconhecê-la como louca. Este medo se tornou o principal motor de seu comportamento, transformando sua vida num círculo fechado do qual ela não conseguia sair. Claro, seu principal medo estava relacionado com as crianças. Toda sua vida girava ao redor delas, e a perda das crianças era para ela o cenário mais assustador. Ela temia que seu estado mental levasse a que tirassem suas crianças. Este foi aquele mesmo medo que finalmente a fez agir irracionalmente, levando ao final trágico. Sala de interrogatórios no hospital. Esta já não é uma reunião simples. Na sala estão sentadas todas as figuras-chave. Shinead, o investigador, seu advogado e o psiquiatra. A atmosfera está tensa ao extremo. Cada palavra pronunciada aqui tem significado. Sobre a mesa jaz uma pasta. Cópia do prontuário médico de Isolda O'Neill, mãe de Shinead. Este documento agora está entre eles. É como símbolo do passado com o qual não se pode mais esconder. A história que Shinead por tanto tempo tentou esconder agora vem à luz. O investigador coloca a pasta sobre a mesa, mira em Shinead e, com fria calma, faz a pergunta que penetra no próprio coração de seu medo. Sabemos sobre a doença de sua mãe. Por que você se calou? Esta não é apenas uma pergunta, mas pressão psicológica, tentativa de fazê-la confessar ou pelo menos se explicar. Ela sabe que este momento tem significado decisivo. Shinead, pela primeira vez em todo o processo, não permanece passiva. Do protocolo do interrogatório, suspeita pela primeira vez manifesta forte reação emocional. Ela estremece, mas apesar disso não responde imediatamente. Parece que ela vai se calar novamente. Entretanto, o investigador, não dando tempo para respirar, faz a segunda pergunta mais decisiva. Finn disse que você falava com a vovó. Sabemos que sua mãe sofria de alucinações. Conte-nos sobre isso. Esta pergunta fechou mais um laço conectando sua psicose com sua mãe. Agora, Shinead não pode descartar isso. Na sala se instala silêncio. Todos, incluindo Shinead, entendem que ela está na beira de tomar uma decisão. Responder ou continuar calada? Este é o momento de escolha que transferirá toda a investigação para novo nível. O silêncio dura vários segundos longos. Todos a observam e finalmente seu silêncio se interrompe. Shinead começa a falar. Sua voz é baixa, mal audível, mas as palavras começam a escapar, como se ela não pudesse parar. Estava nos olhos delas. O mesmo riso. Voz da doença. Estas palavras soam como desculpa e simultaneamente como explicação do que estava acontecendo com ela. Isso não é simplesmente confissão. É sua percepção do inimigo que penetrava em sua mente. Então,
Ela pronuncia o que explica suas ações. Eu não queria que elas sofressem. Eu deveria salvá-las, enviá-las para lugar silencioso. Esta é a citação-chave. Para Shinead, o que aconteceu não foi assassinato, foi sua missão. Ela tentava salvar as crianças do que considerava a existência impossível, da vida com dor e sofrimentos. Ela realmente acreditava que suas ações foram ato de salvação. Agora ficou entendido. Isso não foi ato espontâneo de malícia ou violência. Foi erro trágico gerado por transtorno mental profundo. Tudo o que ela fez foi resultado de seu mundo interno, mundo no qual ela acreditava que salvava seus filhos. Para a perícia definitiva, foi convocado o concílio especial de 3 principais psiquiatras do país. Este passo foi necessário para definitivamente transferir as conclusões médicas para o plano jurídico. Os especialistas receberam acesso a todos os materiais do caso, incluindo os últimos depoimentos de Shinead nos interrogatórios. Tudo o que foi coletado durante a investigação agora está diante deles: documentos, análises, observações, bem como relatórios psicológicos. Com base nestes dados, eles deveriam formular conclusão definitiva. Quando a conclusão estava pronta, foi transmitida ao Ministério Público. O tempo de espera se tornou tenso, pois esta conclusão poderia se tornar aquele fator decisivo que transferiria o caso para o plano jurídico. Os especialistas não simplesmente pesquisaram a personalidade de Shinead. Eles estudaram seu estado mental para entender se ela poderia perceber as consequências de suas ações quando cometeu a tragédia. O documento que agora influenciará o futuro de Shinead tem o título Conclusão da Perícia Judicial Psiquiátrica no caso de Shinead O'Neal. Nele está contida a informação-chave. Diagnóstico: transtorno afetivo bipolar tipo 1 com características psicóticas. Esta é doença mental séria que explica muitas de suas ações. O transtorno bipolar e as alucinações às quais ela se referia se tornam claros para todo o sistema. Mas o mais importante nesta conclusão é a dedução final dos especialistas, que determina diretamente o destino jurídico de Shinead. No momento da prática dos atos incriminados, a cidadã O'Neal se encontrava em estado de inimputabilidade e não podia perceber o caráter factual e o perigo social de suas ações. Este reconhecimento de sua inimputabilidade não deixa lugar para dúvidas. Tudo o que acontecia foi resultado de psicose, e não crime consciente. A reação do Ministério Público a esta conclusão foi inevitável. Após estudo detalhado, a acusação concordou com as conclusões dos especialistas. Isso não é simplesmente confirmação do estado mental de Shinead, é mudança de toda a perspectiva judicial. A acusação de homicídio doloso foi retirada. Agora o tribunal examinará o caso não como crime com intenção premeditada, mas através da lente da lei sobre inimputabilidade. Tudo muda. O tribunal que começará em breve não será sobre culpa, mas sobre estado de saúde mental. Esta transformação do significado do caso transferirá o processo para novo nível, e a questão sobre sua imputabilidade agora estará no centro das atenções. Os protocolos das sessões terapêuticas com Shinead foram anexados aos materiais do caso. Estes registros permitiram olhar para seu mundo interno e entender o que acontecia em sua cabeça na noite da tragédia. As perguntas que o médico fazia não eram direcionadas apenas a seu estado mental, mas também à natureza de suas alucinações. Numa das sessões, o médico faz pergunta direta: o que exatamente a voz lhe dizia? Esta pergunta, aparentemente, é simples, mas abrirá mais uma camada de sua psicose. A resposta de Shinead foi assustadora e estranha. Era a voz da vovó. Ela disse que a maldição já estava nelas, que elas precisavam ser purificadas. Estas palavras coincidem completamente com o que ela dizia no interrogatório e com o que seu filho Finn dizia. Mas agora, numa atmosfera mais calma e profunda, ela descreve isso com muito mais detalhamento. Isso não são apenas fantasias, mas memórias e vivências com as quais ela vivia. Mas as alucinações de Shinead não eram apenas auditivas. Ela também descreve alucinações visuais, o que torna sua psicose ainda mais abrangente. Ela conta como via a doença em seu próprio filho.
Quando Sawir se ria, eu não via seu rosto, mas o rosto da doença. Ele zombava de mim. Esta percepção pervertida da realidade foi parte de sua psicose. A dor e sofrimento que ela experimentava se transformavam nestas imagens, nestas visões aterrorizantes que não permitiam que ela distinguisse realidade de alucinação. Shinead conta como lhe parecia que ela deveria purificar as crianças. Em sua consciência, ela não cometia crime. Ela simplesmente cumpria sua missão. A água deveria lavar tudo, colocá-las para dormir no silêncio, para sempre. Estas palavras se tornaram chave na compreensão de suas ações. O que ela percebia como ato de cuidado, agora vemos como erro trágico ditado pela psicose. Quando os médicos fazem a última pergunta, a mais direta de todas: você queria matá-las? Shinead responde com tal sinceridade que causa choque. Não, eu queria salvá-las. Esta resposta não é simplesmente explicação. É o último ponto na compreensão de sua motivação. Em seu mundo, em sua consciência, tudo o que acontecia foi ato de amor trágico e pervertido. Suas ações, apesar de toda sua natureza aterrorizante, foram ditadas por estado patológico. Shinead não percebia que sua percepção do mundo estava perturbada e que ela causava sofrimentos. Aos seus olhos, seu ato foi ato de salvação. Sala do tribunal. Na tribuna das testemunhas está sentado o psiquiatra perito principal, pronto para dar sua conclusão. Todos os olhares estão direcionados a ele, pois de suas palavras depende a compreensão do ocorrido. Ele se dirige aos jurados, explicando não simplesmente o que aconteceu, mas como isso acontecia na consciência de Shinead. Sua tarefa é traduzir todos os eventos para a linguagem compreensível de lógica e medicina. Isso não é simplesmente testemunho, mas tentativa de revelar como o transtorno mental levou à tragédia que agora discutimos. O especialista inicia seu discurso acentuando a atenção nos momentos mais importantes de sua doença que se tornaram catalisadores da tragédia. Ele descreve como durante várias semanas, Shinead sofria de insônia e paranoia. Estes fatores agravavam seu transtorno básico que certamente sempre existiu. Mas neste estado, ele acumulava força. As insônias noturnas e pensamentos obsessivos se tornavam sua realidade, e isso apenas intensificava a sua luta interna. A paranoia em sua cabeça se tornava cada vez mais forte, e ela perdia a capacidade de distinguir medo da realidade. Em seguida, o especialista explica como o álcool se tornou catalisador destrutivo. Ele destruiu os últimos mecanismos de controle que ela ainda de alguma forma mantinha. O álcool removeu as últimas barreiras e Shinead mergulhou em psicose aguda que mudou completamente sua percepção do mundo. Este foi o momento quando ela já não podia distinguir o que era real e o que era fruto de sua mente doente. No momento culminante da psicose, sua percepção definitivamente mudou. Alucinações auditivas e visuais se tornaram para ela realidade objetiva. O que acontecia em sua cabeça era real, e ela não podia lutar com este mundo. Suas visões e vozes que ouvia se tornaram para ela inevitáveis, como algo ao qual ela deveria se submeter. Isso não era simplesmente percepção, isso era a sensação de que ela era obrigada a agir para salvar seus filhos. O especialista finalmente explica o próprio ato. Ele fala sobre como para Shinead, suas ações não foram violência, mas ritual ditado por vozes às quais ela não podia resistir. Para ela isso não foi crime, mas missão. Ela pensava que ajudava seus filhos, livrando-os dos sofrimentos que considerava inevitáveis. Tudo o que ela fazia lhe parecia ato de salvação, e não assassinato. Explicação científica foi fornecida ao tribunal. Todos os momentos-chave da psicose e suas consequências agora são compreensíveis. Este quadro está completo. 2 de fevereiro de 1993. Tribunal Superior da cidade de Ennis. Na sala se reuniram todos os participantes-chave do caso. Liam O'Neill, investigadores, imprensa. Shinead O'Neill se encontra numa cabine especial para acusados. A própria atmosfera da sala do tribunal está cheia de tensão.
O processo judicial, que durou vários meses, se aproxima de sua culminação. Todos os olhares estão fixos no destino da mulher cujas ações levaram à tragédia terrível. O juiz levanta o olhar e, no silêncio, começa a leitura do veredicto. Primeiro, o juiz enuncia o fato óbvio. O tribunal estabeleceu que Sinead O'Neill cometeu ações que levaram à morte de Sal Hirsi e Aine O'Neill. Este é procedimento padrão. Afirmar o fato da prática do crime, entretanto, neste momento surge pausa. A tensão na sala cresce, pois o próximo passo pode mudar tudo. Pausa. O juiz continua. Entretanto, com base nas provas apresentadas e perícias. Estas palavras se tornam aquela virada que transferirá o caso para outro nível. Toda a informação previamente coletada sobre o estado de Sinead agora soa como parte-chave da decisão. O juiz completa. O tribunal a reconhece inocente por razão de insanidade mental. A sala do tribunal se cala. Este não foi simplesmente veredicto. Foi conclusão definitiva que mudou todo o curso da investigação. A questão sobre culpa desaparece. Em primeiro plano, sai a questão sobre estado mental da acusada. Então, o juiz lê a decisão sobre o destino futuro de Sinead. Sinead O'Neill deve ser direcionada para tratamento forçado no Hospital Psiquiátrico Central em Dublin. Isso não é liberdade. É o início de nova etapa em sua vida. Vida na qual ela receberá a ajuda médica necessária para seu estado. O processo judicial está concluído. Rapidamente, mas firmemente, o tribunal estabelece seu veredito. O caso é oficialmente fechado. Sinead O'Neill foi levada a Dublin, onde sua posterior observação médica se tornou parte de sua vida. Toda a informação sobre seu estado agora está fechada. Sua história passou para o plano médico. E fora dos muros hospitalares, ninguém sabe como ela vive hoje. Aliás, ela já não é aquela mulher que estava diante do tribunal. Sua vida continuou, mas dentro dos marcos do sistema médico. Liam O'Neill, tendo vivenciado o pesadelo que mudou sua vida, junto com o filho Finn, tomou a decisão de começar tudo de novo. Em 1993, eles venderam a fazenda no condado de Clare e deixaram esta região. Este passo foi não apenas fuga do passado, mas tentativa de restaurar pelo menos alguma estabilidade em suas vidas. Sua localização posterior é desconhecida. Desde então, eles desapareceram do campo de visão, deixando atrás de si vazio que para sempre permanecerá mistério para todos. Quanto à própria fazenda Scallow Point, seus novos proprietários nunca vieram morar lá. A casa permaneceu abandonada, como símbolo não apenas da tragédia, mas da vida rompida que uma vez existiu nestas paredes. Moradores locais contornam este lugar. Isso se tornou parte do folclore local. Lugar onde uma vez aconteceu tragédia terrível e agora está cheio de fantasmas do passado. Mas a história dos O'Neill não permaneceu apenas nos limites desta pequena vila. O caso atraiu a atenção da mídia por toda a Irlanda e no país começou discussão ativa sobre problemas de saúde mental, especialmente em comunidades rurais e conservadoras. O tema principal da discussão foi como a sociedade estigmatiza pessoas com doenças mentais, especialmente em lugares como vilas, onde doenças frequentemente são escondidas e a ajuda se mostra insuficiente. A tragédia da família O'Neill, apesar de toda sua crueldade, se tornou catalisador para mudanças. Este caso atraiu atenção para problema enorme, para a ajuda psiquiátrica insuficiente na Irlanda. Em meados dos anos 1990, ele se tornou um dos fatores-chave que levaram à reforma dos serviços de ajuda psicológica, que possivelmente poderia ter salvado muitas outras pessoas de tragédias similares. A história de Sinead, Liam e toda sua família agora já não é simplesmente tragédia privada. É lembrete de como é importante o apoio e compreensão das doenças mentais e como fortemente elas podem influenciar os destinos das pessoas.